Bom, pessoal, vamos lá. O pessoal vai entrando aos poucos aí. Eu sei que esse horário muitas pessoas ainda estão voltando para casa, né? E vou só respeitar o horário aqui nesse comecinho, a gente faz a apresentação e enquanto isso o pessoal vai entrando pelo YouTube, vai entrando aqui no Zoom. Bom, primeiramente queria agradecer vocês estarem aqui para a gente falar um pouquinho sobre gestão de licenças e contratos em shopping center e condomínios de maneira eficaz. Esse é um tema bem bacana, que eu gosto muito de falar, e que permeia aí todas as responsabilidades da gestão, não só dos imóveis propriamente dito, mas também como dos clientes internos e de toda a responsabilidade que requer para a gestão de um condomínio, de um shopping center, onde a estrutura é muito parecida, né? Bom, então, primeiramente, queria me apresentar, não são todo mundo que está aqui que me conhece, eu sou a Shirley Polini, sou a CFO da Safety Docs, que é o nosso software de gestão de licenças, alvarás e contratos, que eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui hoje também. Trabalho há 25 anos na área de legalização imobiliária e empresarial, com a consultoria Shirley Polini Engenharia Consultiva. A Safety Docs é uma empresa já global, onde nós temos uma expansão acontecendo no Canadá e nos Estados Unidos. Nosso software, inclusive, tem na versão em inglês também. O Licenciamento Brasil, para quem não conhece, é uma iniciativa nossa que visa unir os profissionais do setor na área de legalização imobiliária empresarial, real estate, facilities, de forma que a gente possa trocar conhecimento e conteúdo de maneira colaborativa, né? Então, se você não conhece, entra lá na nossa página do Licenciamento Brasil, tem muita coisa legal que a gente traz para vocês de conhecimento, de técnica, de legislação nova, notícias do setor. São mais de 20 grupos de WhatsApp trocando conhecimento, é um grupo muito bacana, não tem custo nenhum, e é para que a gente possa aí contribuir com o nosso conhecimento e possa trocar experiências, ok? Bom, eu sou engenheira civil de formação, tenho especialização na área ambiental, especialização na legislação de São Paulo, principalmente, tenho uma pós-graduação em gestão de negócios, e além das 4 empresas que eu citei aqui, no ano de 2022, eu fui escolhida como uma das empresárias para participar de um programa da UI, a Winnie Woman, que é um programa muito bacana. Além disso, eu trago para vocês aqui algumas experiências dentro para as nossas empresas, algumas experiências adquiridas aí em outros países em questão de tecnologia e inovação, sempre tentando sair na ponta e trazer para o Brasil coisas melhores, tecnologias melhores, conceitos melhores de gestão de projeto, e esse é um dos nossos principais desafios em todos os negócios. Então, vamos lá para o nosso tema de hoje, né? Que é falar sobre gestão de documentação. Eu vou focar em shopping center e condomínios, que é um pouquinho diferente, né? E aqui eu trouxe para vocês uma agenda. Então, quais os documentos eu devo armazenar e gerenciar? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual a periodicidade de renovação desses documentos? Quanto tempo de antecedência? Se eu devo iniciar a renovação de documentos e quando? Se eu devo guardar os documentos antigos quando tem uma renovação, se a guarda de documentos vencidas é importante, né? Como gerenciar a guarda e a renovação desses documentos, e um sistema de gerenciamento de documento, eu vou explicar para vocês um pouquinho como que funciona e como que isso pode facilitar o dia a dia. E por que eu menciono que a parte de gestão de documentos, alvarás e licenças em shoppings, em condomínios, ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, né? Porque um dos pontos bem bacanas da gente avaliar é que, além da gestão da documentação da entidade shopping center, do CNPJ shopping center, do CNPJ condomínio, a gente tem a questão da documentação em relação ao prédio propriamente dito, ao empreendimento em que é gerenciado, né? E aí a gente permeia documentos do tipo documentação de facilities, documentação de manutenção, documentação imobiliária, regulatório, contratos de fornecedores, cadastros de fornecedores e por aí vai.
Então, além da gente ter que ter o cuidado com essa documentação principal, que é a documentação que vai garantir aí a funcionalidade com segurança dos empreendimentos, segurança, usabilidade, salubridade e toda a responsabilidade aí que requer na gestão de um condomínio, de um shopping center, muitas vezes a gente tem que olhar também para os nossos usuários, né? Então, o que a gente sempre orienta, e trabalhando há 25 anos na área de legalização imobiliária, ok, você está cuidando da documentação do seu imóvel, do imóvel em que você tem responsabilidade de gestão. Mas e o seu inquilino, vamos dizer assim, né? E o seu lojista, o seu condômino, ele também está cuidando da documentação em que do espaço que ele ocupa, né? Então, eu vou dar um exemplo, para vocês. Então, num condomínio logístico, por exemplo, né? Vocês têm a visão de que dentro de um condomínio logístico, a parte física dos imóveis é responsabilidade do proprietário, sem dúvida nenhuma, a manutenção e a preservação da usabilidade com segurança, mas fica difícil muitas vezes você saber se a empresa que está ocupando aquele espaço desse condomínio logístico, ele está com a documentação em ordem também. E que documentos que a gente está falando aqui? Que eu vou falar um pouquinho para vocês, então, de alvará de funcionamento, muitas vezes de um projeto de AVCB atualizado, acessibilidade, de muitas vezes vigilância sanitária, licenças específicas para o tipo de atividade dele, que são importantes que eles tenham, e que, num caso, por exemplo, de um sinistro, pode ser questionado a utilização desse espaço sem as devidas licenças corretas, né? E quando a gente está falando ainda de um inquilino monousuário, por exemplo, que você tem um empreendimento em que você loca para um único usuário, isso ainda fica mais complexo, né? Porque aí a responsabilidade de manutenção da edificação também fica desse cliente que locou o imóvel. Então, o acompanhamento de perto disso é super importante, né? Outro ponto que é diferente aí a gestão de documentos, alvarás e contratos, né, fornecedores, em shopping center, por exemplo. Quando a gente está falando a gente sempre brinca que shopping center ele é um organismo vivo, né? Então, você chega num dia, você faz uma vistoria, tem lá as lojas, faz umas build, no dia seguinte você volta, 3 lojas já virou uma só, ou uma loja viraram 3, né? Então, assim, é um organismo vivo porque a dinâmica de um shopping center, ele tem essa flexibilidade. E muitas vezes essa flexibilidade que se dá no operacional, ela não reflete a revalidação dos documentos, né? Então, a forma de você garantir essa documentação em ordem para não ter um acúmulo de irregularidades que vem inviabilizar uma regularização futura é justamente de gerenciar adequadamente e olhar para os riscos envolvidos cada vez que a gente está falando de gestão de documento, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a documentação aqui de... Opa, peraí que pulou minha tela aqui. Espera só um pouquinho. Pronto, voltou. Deixa eu passar aqui para a próxima tela. Nossa, ficou sobreposto aqui. Bom, então, quais os documentos eu devo gerenciar? Me desculpa aqui pelo slide que acabou sobrepondo, mas o que eu preciso de informação dá para a gente visualizar aqui, tá? Então, a base, durante muito tempo aí atuando com a parte de legalização imobiliária empresarial e a gestão de documentos, eu sempre ouvi muito a questão do tipo, eu não sei qual é a documentação correta que eu tenho que cuidar, ou toda vez que eu acho que eu estou com a documentação completa, aparece um fiscal me pedindo um documento que eu não previ. E assim, eu acho que existe uma dúvida muito grande na questão de gestão de condomínios e shopping center, de efetivamente qual seria uma lista adequada para você
iniciar essa gestão de documento. Quais são os documentos que eu tenho que tomar conta? Quais são os documentos que eu tenho que acompanhar prazo, que eu tenho que cuidar da renovação e não deixar vencer? Alguns documentos básicos, aí os profissionais do segmento entendem bem, e isso é prática de mercado, então se eu perguntar para qualquer gestor de facility, por menos experiência que ele tenha com documentação, ele sempre vai dizer ali no máximo 2, 3 documentos, que é o ABITS, né? O alvará de funcionamento, muitas vezes, e o AVCB. Então, esses são os documentos mais conhecidos. E se eu falar para vocês que existem condomínios hoje que fazem gestão de cerca de 80 a 100 documentos por condomínio, né? E aí vocês podem me dizer, Sarley, você está maluca, não é possível que tenha 80 documentos, se eu conheço só 3, tá? E aí a gente está falando, então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho, em relação à existência de normas brasileiras que permeiam um tema, né? E também um pouco da nossa experiência e o que a gente recomenda de gestão de documentos e atestados, enfim, eu quero mostrar isso um pouquinho para vocês, tá bom? Bom, então a primeira norma que nós temos é a norma de manutenção de edificações, que é a NBR 5674, eu gosto de divulgar bastante essa norma para quem já assistiu outras palestras minhas, porque ele é uma referência para quem vai fazer a gestão de um condomínio, a gestão de um shopping, ou a gestão de um asset, de um imóvel propriamente dito, tá? Essa norma, ela orienta a questão da manutenção e ela traz aqui, ó, para a gente depois, que os documentos que são mencionados na NBR 14037, ele deve constar na qualificação e deve ser analisado também como documentos necessários de gestão e manutenção, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre essa NBR aqui, que é a NBR que começa a trazer uma lista para a gente de documentos, né? Aquilo que a maior parte das pessoas não tinha nem ideia que existia esse NBR, por isso que eu gosto bastante de divulgar. Bom, e aí quando a gente vai para a NBR ela traz aqui uma lista de documentos que tem cerca aí de, eu não lembro exatamente o número, mas deve ter pelo menos aí uns 50, 60 documentos listados, tá? E desses documentos ele orienta de quem é incumbência de obtenção desse documento, a incumbência de obtenção desse documento e depois a incumbência de renovação. Então, toda vez que a gente tiver aqui uma incumbência de renovação, como condomínio, por exemplo, a gente tem que ficar atento aí que provavelmente ou tem uma validade esse documento, né? Ou é de responsabilidade do condomínio manter. Mais uma informação importante. Quando a gente está falando de gestão de documentos de condomínio, a gente tem que lembrar que existem documentos e alvarás, na verdade, licenças, que eles são obrigatórios por parte do condomínio para que o locatário consiga obter as suas licenças. Então, por exemplo, em alguns municípios, como a cidade de São Paulo, para você obter o alvará de funcionamento do estabelecimento, da empresa que ocupa o imóvel, ele vai precisar ali do AVCB, vai precisar do certificado de segurança, acessibilidade do prédio como um todo. Então, você, enquanto condomínio que faz a gestão desse condomínio, se você não tiver essa documentação, você está inviabilizando que uma empresa que opera no seu prédio, ou no prédio que você cuida, de obter as licenças dela. E num caso de, por exemplo, participar de concorrência, no caso de ter uma fiscalização e ser multado por falta dessas licenças, esse usuário pode vir a questionar o condomínio aí da inexistência da documentação que ele precisa para obter a regularização do negócio dele, tá? Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente fala do proprietário aqui ser o responsável pela obtenção inicial de todos esses documentos e depois do condomínio de manter. Aqui, ó, na NBR, tem uma coluna de periodicidade da renovação, em que muitas vezes ele coloca até uma periodicidade, e outras vezes ele coloca aqui que sempre que houver uma manutenção dos equipamentos, é importante que você tenha uma documentação comprovatória. Uma outra dica que eu dou sempre é, toda vez que você fizer uma manutenção predial,
é muito importante que você solicite do responsável técnico que está ofertando esse serviço, um documento que comprove que ele está habilitado a fazer essa manutenção. Então, se eu vou fazer uma manutenção de geradores, o que você vai fazer? Vai pedir, olha, eu preciso de um atestado que o gerador atende às normas, que foi verificado, que está em dia com a manutenção, e a documentação, a ART, que a gente chama, que é a anotação de responsabilidade técnica, e a documentação do engenheiro responsável, que devem ser guardadas em conjunto com esse atestado de que a manutenção está ok, tá? Então, essa é uma outra dica que eu deixo aí para vocês. Aqui mais uma listagem de documentos, então, como vocês podem ver, desde atestado de geradores, assim como especificação de condomínio, regulamento interno, relação de proprietários, licenças ambientais. Muitas vezes as próprias licenças ambientais, dependendo do porte do condomínio, a gente tem exigências que devem ser tratadas periodicamente, né? E isso também deve ser monitorado, porque se você não atende as condicionantes ambientais, muitas vezes você está chamando para você um problema futuro de uma fiscalização ativa que não existiria caso você tivesse atendido no prazo as condicionantes ambientais, tá? Então, é um outro ponto sensível aí. E aí, qual que é a periodicidade, né, de renovação? Como que eu vejo, além da gente ver aí no estabelecido por NBR ou em legislação? Então, a maior parte hoje das licenças emitidas pelo poder público, eles contêm o prazo o prazo de validade impresso no documento. E muitas vezes a gente recebe esse documento no estabelecimento e guarda ele sem sequer olhar, né, o que está escrito. Então, uma das orientações que eu dou é, lógico, sempre que você receber um documento final do poder público, sempre tomar o cuidado de ler para ver se o nome ficou correto, se o CNPJ está certo, o endereço se não está nada errado, a questão das áreas dos documentos. É super importante que estejam compatíveis, é normal a gente encontrar documentação incompatíveis entre si em relação à área construída e área de terreno. Verificar aí, sim, a validade, né, e criar um sistema para que você não perca, e as condicionantes, exigências temporárias que você tem que cumprir aí perante ao órgão mesmo após a emissão da licença e do alvará. Tá? Outra coisa, quando a gente está falando de contrato, também são as cláusulas contratuais que requerem manutenção, onde a gente tem que apresentar aí para eventuais obrigações de cláusulas contratuais, e isso também é importante que a gente faça a gestão para não ocorrerem dor de cabeça, né? E justamente por normalmente a parte de gestão de documentos, alvarás e não ser, eu falo core business, né, principalmente da equipe de facilities, acaba muitas vezes sendo deixado em segundo plano. Porque no final do dia, o que é cobrado diariamente ali da equipe de facilities é o funcionamento, é a operação. E eu digo que, normalmente, a eficiência e a ineficiência na gestão de documentos, ele costuma aparecer no momento crítico, né? Ou quando tem uma fiscalização, ou quando tem um sinistro, ou quando um usuário pressiona para ter a documentação que viabilize a obtenção das licenças do usuário. Então, é nessas horas que, às vezes, os condomínios acabam identificando aí uma falha de gestão dessas obrigações, tá? Então, a gente vai falando aqui como que a gente identifica a validade. O primeiro deles é a validade impressa no documento, né? No caso da necessidade de manutenção, então, como eu falei, manutenção de geradores, instalações elétricas, para-raio, limpeza de caixa d'água, detetização, então, isso, toda vez que tiver manutenção, vocês têm que atualizar a documentação de responsabilidade técnica. Quando é estabelecido pela NBR, que é a NBR que eu acabei de mostrar para vocês, ou quando é estabelecido por lei. Então, em alguns municípios, por exemplo, alguns estados, existe legislação que determina que, por exemplo, a VCB vai vencer a cada 3 anos ou a cada 2 anos, dependendo do tipo de atividade. A antecedência que a gente pede a renovação desses documentos, né? Então, com quanto tempo de antecedência? Isso a gente pode colocar um padrão, digamos assim, médio, né?
mas isso vai depender também do município em que você está, porque dependendo da morosidade do órgão técnico que vai emitir a renovação dessas licenças, nós temos clientes hoje que com 1 ano de antecedência do vencimento, ele já protocola a renovação para não correr risco de ficar sem a licença, dependendo da gravidade e da importância desse documento. Mas, então, além de você controlar o prazo de validade, é importante você avaliar com quanto tempo de antecedência seria importante que você tivesse essa documentação já em processo de renovação. E aí, como guardar esses documentos, né? Uma coisa que eu sempre digo é que, dependendo do porte da empresa, a parte de documentação e guarda de documentos, ela fica sem um dono dentro da empresa. Se a empresa é uma empresa pequena, ou, por exemplo, uma gestora de condomínio, de novo, né, é focado muito mais na operação e na usabilidade da estrutura, e se tem alguma coisa a ser deixada de segundo plano, a documentação com certeza é uma delas. E aí a gente acaba tendo a preocupação de fazer essa guarda, principalmente eletrônica hoje em dia, né? Porque infelizmente alguns órgãos públicos não mantêm a cópia do documento emitido, então é importante que você escaneie toda essa documentação e guarde no local seguro, de preferência no local de fácil acesso e consulta, se necessário. Hoje tem alguns órgãos que, inclusive, têm as licenças digitais, que acaba facilitando um pouco o trabalho, mas é importante você ter isso tudo num lugar só, porque aí quando a gente está falando até no mercado de fundos imobiliários, por exemplo, que existe muita compra e venda de imóveis inteiros, na hora de você tramitar uma operação como essa, ter a documentação em ordem também é um baita de um diferencial e deixa de ser um problema aí numa negociação, né, de você ter essa documentação em ordem. Então, falando aqui de guarda de documentos, algumas das licenças e documentos emitidos pelo poder público, a própria legislação exige que fique em local público, né? Então, por exemplo, se você tem no seu empreendimento aí um cinema, um teatro, um local de reunião pública, provavelmente você vai ter que deixar essa documentação visível, né, para dizer que está em ordem. E, quando não estabelecido por lei, deixar visível ao usuário. A nossa orientação é justamente escanear e armazenar tanto o eletrônico quanto o físico em local de fácil acesso e onde mais de uma pessoa fique sabendo onde está, né? Porque no caso de uma necessidade, essa pessoa que é responsável não estiver, a gente tem uma pessoa backup aí para acompanhar, tá? E aí, como gerenciar a renovação desses documentos e o acompanhamento dos vencimentos dessas licenças, desses prazos contratuais, dessas obrigações, né? Então, assim, o jeito mais comum que existe hoje em dia são as planilhas em Excel, e muitas vezes as pessoas acabam utilizando, sei lá, o Outlook como um lembrete, e acabam, ou a planilha de Excel mesmo, olhando aí todo dia, todo mês, para verificar quais os documentos vão vencer dentro do próximo período. E aí, a parte de compartilhamento de planilhas entre as pessoas responsáveis, as planilhas são grandes, normalmente, são difíceis de manusear em função de ser arquivos pesados, né? E acaba deixando de ter uma visão holística aí de todas essas obrigações, uma visão gerenciada de todas essas obrigações multidepartamental. E uma segunda forma da gente armazenar esses documentos seria um sistema de guarda e gestão de documentos em nuvem, que é o que hoje a Safety Docs oferece para o mercado, e onde a gente tem, por exemplo, que eu quero ver se der tempo, vou mostrar para vocês aqui no finalzinho algumas telinhas só, onde a gente tem um sistema que é possível você armazenar toda essa documentação, ter uma visão holística, compartilhamento de informação entre as partes, e na necessidade de você fazer uma compra e venda de imóveis, você tem tudo isso organizado, ou de disponibilizar a documentação para o usuário, e aí por aí vai, tá? Então, a tecnologia vem aí para a gente justamente trazer esses diferenciais e trazer melhorias de processo dentro de uma área que é tão
engessada, digamos assim, né? Então, o sistema Safety Doc Shopping Condomínio, ele justamente traz o quê? Ele traz uma visão 360, ele traz relatórios separados por unidade. Então, no caso de shopping center e de condôminos, por exemplo, você consegue visualizar quais as lojas estão desocupadas, quais estão em reforma, você consegue fazer a aprovação de projeto via plataforma, né? Você consegue aprovar a documentação do seu inquilino via plataforma e ter tudo isso, além de ter o histórico, cada vez que você troca de locatário, você manter o histórico de projeto, por exemplo, de cada uma das unidades, que é outra coisa que a gente já visualizava isso no mercado, quando a gente partiu para desenvolver o Safety Docs Shopping Condomínio, e isso permeia até outras áreas, é a falta de histórico, né? Então, toda vez que sai um lojista, por exemplo, e você precisa dos projetos de instalações elétricas, do projeto de ar-condicionado, é sempre aquela luta para localizar os projetos, né? Sempre não, mas a maior parte das vezes é bem difícil de localizar os projetos para facilitar aí a ocupação de um novo usuário. Com o sistema, com o Safety Docs, é possível você armazenar a documentação da loja existente como uma documentação apenas de consulta, e a partir daí você ter o histórico de um novo lojista. E aí, toda vez que você precisar consultar algum histórico, vai estar lá disponível para você consultar quem ocupou, em que período ocupou, o que foi de reforma que foi feito, e por aí vai. Além disso, é possível via plataforma você criar um kit lojista, que a gente chama, o kit condômino, que seriam aqueles documentos mais importantes para que o usuário obtenha o alvará de funcionamento e as outras licenças operacionais que dependem da documentação do condomínio, né? E aí, aqui eu trouxe uma estruturinha do que seria uma solução completa para vocês, né? Então, eu sempre oriento que o importante é você ter o arquivo físico, mas os arquivos digitais, ter um controle de prazo, ter uma ferramenta que te avise o controle, esses prazos, né? E identificar quais os documentos são vinculados um entre o outro. Então, quando eu vou tirar o habite de uma edificação, por exemplo, um alvará de funcionamento, eu vou precisar do AVCB. Né? Então, esses vínculos são muito importantes. E aí, dentro da manutenção, fazer esse acompanhamento de renovações, eventualmente, as empresas acabam utilizando consultorias externas, em que o acompanhamento da obtenção da renovação muitas vezes é sofrido também, né? Para ter feedback, enfim, isso tudo quando você está dentro de uma plataforma, você consegue acompanhar meio que em tempo real as ações que estão acontecendo simultaneamente. E, por último, que você possibilite aí ter gráficos gerenciais, principalmente quando a gente está falando de empresas que gerenciam mais de um condomínio, mais de um shopping, ou os próprios shopping centers e condomínios, quando a gente fala do número de usuários desses empreendimentos, se você falar aí que seja 5 documentos por lojista que você venha gerenciar de uma maneira geral, é sempre mais, mas vamos supor 5. Você está falando de um shopping que tenha 100 lojas, né? Olha o volume de documentos que a gente vai estar falando de gerenciar, cuidar, ter certeza que está ok, ter esse armazenamento de maneira organizada. Então, a proposta que a gente traz no Safety Docs é justamente essa, é você ter de uma maneira organizada e eficaz essa documentação e poder receber aí por e-mail só os alertas de vencimento e poder tomar ação específica somente daquelas unidades que você realmente visualiza um risco maior, tá? E aí, qual que é a vantagem, né, de você fazer todo esse trabalho de gestão de documentação de uma maneira mais organizada? Então, a redução de riscos, você começa a ter uma visão clara dos processos e das etapas de aprovação de processo, né, de renovação, decisões mais dinâmicas e com maior antecedência. Isso aqui a gente está falando principalmente porque, muitas vezes, na renovação de uma licença, ela requer execução de obras e automaticamente investimentos. E aí, quando você está falando de um universo de mais de um condomínio ou de necessidade de reforma em mais de um lojista, por exemplo, você está falando de muitas vezes ter que escolher onde que vai ser iniciado o investimento por limitação de verba. E aí, com a plataforma, isso fica muito mais fácil de ser visualizado.
A questão de segurança, então, a partir do momento em que você tem esse armazenamento cloud, é garantido o backup diário, né? Hoje a Safety Docs está armazenado na Oracle do Brasil, que é uma das maiores empresas do mundo em armazenamento cloud, e é garantido aí a questão de gestão e segurança com backup, com arquivos de contingência, de forma que vocês fiquem cobertos. Nós já tivemos casos, por exemplo, de clientes que tiveram o seu ambiente invadido por hackers, né, e que, graças a Deus, tiveram aí preservados os documentos que estavam na nossa plataforma, por estar justamente fora da empresa e fora do ambiente aí que era o ambiente controlado. Bom, redução de custos, sendo aumento de produtividade, a partir do momento em que você tem o seu time trabalhando dentro de uma plataforma que vai te avisar e que várias pessoas trabalham colaborativamente para chegar no resultado comum, a ideia é que sobre mais tempo para que esses profissionais consigam aí ter mais dedicação em análise ou até no próprio core business, que é muitas vezes a manutenção e a operação desses condomínios e desses shopping centers, né? Diminuição de retrabalho e perdas e erros de prazo, principalmente, né? Multas, muitas vezes, que são geradas por falta de renovação. E a gestão assertiva da visão holística do negócio, com painéis gerenciais, gráficos com metas, a gente consegue trazer aí dentro de uma plataforma tudo unificado para que você tenha a gestão nas suas mãos. Aí, por último, aqui, eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma visão de alguns clientes que hoje já utilizam o Safety Docs, né? E algumas telinhas aqui para vocês, onde vocês conseguem visualizar aqui rapidamente quais são os documentos vencidos, a vencer, as tarefas em atraso. Você consegue ter uma visualização dos condomínios num mapeamento nacional, né? Aliás, até internacional, se for o caso, lógico, como eu falei para vocês, a gente tem um sistema também aí na América do Norte, Safety Docs Global. Aqui a gente tem uma telinha da matriz de risco, então aparece aqui todos os lojistas, por exemplo, com todas as licenças que foram mapeadas, ou todos os condomínios e todos os shoppings com as licenças mapeadas também, tá? Então é possível vocês visualizarem dessa forma. Aqui uma coisa bem legal, eu gosto muito desse gráfico, porque a gente fala que quando a gente trabalha com gestão de documentos e alvarás, muitas vezes, como eu falei, a visão que as pessoas de fora têm é que são 5, 6 documentos no máximo, né? E aí, quando a gente abre para esse universo de obrigações, você percebe que é muito mais do que isso. E, às vezes, a gente não tem a possibilidade de demonstrar isso para o nosso cliente, quer seja um cliente interno ou um cliente externo. Então, essa tela aqui, ele traz para a gente quantos documentos no total você tem na plataforma e que estão sendo gerenciados. E são números bem interessantes quando a gente está falando aí de empresas ou com vários imóveis ou com muitos lojistas, né? Com condôminos. É bem bacana de visualizar. Bom, acho que era isso que eu trouxe, assim, dessa visão mais ampla em questão de gestão de licenças e contratos. A gente se coloca à disposição para quem está assistindo esse vídeo, se quiser conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma do Safety Docs e o que ele pode oferecer para vocês em relação de gestão de documentos e alvarás e contratos, né? Então, gestão de documentação de fornecedores, por exemplo, validação de documentação de fornecedores, tudo isso é possível a gente gerenciar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero só ver se tem alguma dúvida aqui. Imagino que não, o chat aqui não colocou para mim. Eu não sei se a Mi pode dar uma olhada, não sei se a Mi está aí ainda. Se no YouTube tem alguma questãozinha aqui para responder. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se não tiver, a gente já encerra por aqui. Não temos nenhuma perguntinha aqui. Então, hoje eu vou encerrar.
Caso vocês tenham alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho sobre gestão de documentos, tiverem dúvidas sobre documentos, lá no Licenciamento Brasil, eu estou sempre online por ali nos grupos, mas meu contato também tem nas redes, aqui está o nosso contato, tanto telefônico quanto e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato e para que a nossa equipe possa ajudar vocês aí nessa arte de gestão de documentos, alvarás e operação dentro da nossa burocracia brasileira. Tá bom? Fazemos isso com muito prazer, com muito carinho aí, com muita tecnologia. Até a próxima. Pergunta, Sam. Oi? Oi, Mi? No momento, sem perguntas. Tá ótimo, obrigada.